A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Aqui nesse texto, em Gênesis 17, é onde nós encontramos a primeira vez a palavra El Shaddai, o nome de Deus. Ele se apresenta a Abraão como El Shaddai. A palavra, na verdade, ela é composta por duas palavras. El, que é a abreviação de Elohim, que significa o forte, o poderoso, o Criador, aquele que tem o poder. E também a palavra Shaddai. A palavra Shaddai, ela aparece, na verdade, ela deriva de uma palavra chamada Shadu, que é uma palavra do Acádio, uma região da Mesopotâmia, mais ou menos perto de Éfeso, naquela época. E essa palavra Shadu, alguns estudiosos acreditam que Shaddai deriva dessa palavra, significa rocha, montanha, ou aquele que tem um poder em si. Todas as vezes que Deus se apresenta, todas as vezes que nós olhamos na palavra e vemos e lemos quando Deus se apresenta ao homem, e isso ele expressa um nome dele, por exemplo, El Shaddai, El Elyon, Jeová Jireh, todas as vezes está relacionado com algum fato. O homem, ele jamais conseguirá descobrir quem é Deus, mas Deus, ele se revela ao homem mediante alguns acontecimentos. Por exemplo, Jeová Jireh, como o pastor vai ministrar aqui a semana que vem. O Deus que provê. E como a gente viu nesse filminho aqui, ele mesmo proveu um cordeiro para si. Essa palavra, então, quando nós olhamos Shaddai, é interessante que Deus ele se revela àquele povo e faz uma relação do seu nome como algo que há 2000 anos antes de Cristo demonstrava o quê? Uma imponência, uma estabilidade, um poder. Ele se relaciona com uma montanha. Algo que talvez na época deveria ser intransponível para os povos daquela época. E hoje, como que nós poderíamos olhar para esse nome e aplicar em nossas vidas hoje esse significado de poder? Quando nós olhamos, e quando eu comecei a estudar isso, e é interessante que, quando conversei com o pastor Ismael e ele tinha me dito a respeito de pregar, eu já estava estudando sobre esse nome. Deus tinha me levado, há mais ou menos um mês atrás, a começar a estudar algumas coisas sobre esse nome, e eu descobri uma coisa fantástica que eu quero chegar lá ainda hoje e trazer para vocês. Mas quando eu estava meditando nessa palavra, quando eu comecei a pensar numa montanha, comecei a imaginar aquele momento quando Deus desce no Monte Sinai, aonde fumegava, conforme Êxodo 19, quando ele desce no cume do Monte Sinai e aquilo fumegava, eu comecei a imaginar aquela cena. E o que aquilo representou para aquele povo. Uma demonstração de poder. Uma demonstração do seu povo, de Deus para com o seu povo, de quem ele era. O monte fumegava. Depois disso eu comecei a imaginar algumas coisas e eu entendi que Deus, como fazendo essa relação, eu entendo
a dimensão, o poder do nosso Deus. Assim como um monte, uma montanha não se pode mover, assim é o nosso Deus. Ele é estabelecido eternamente. O nosso Deus, ele, conforme Tiago 1,17, diz que nele não há sombra nem variação alguma. Ele continua sendo o mesmo. É claro que hoje, quando nós olhamos aí algumas escavações Brasil afora, mineração, às vezes você passa numa paisagem, você vê um monte, uma colina, e meses depois, com a tecnologia de hoje, foi removido tudo. Mas imagine você, há 2000 anos antes de Cristo, essa figura imponente, diante daquele povo, fazendo uma relação de quem era o seu Deus. O nosso Deus é poderoso. Ele não muda. A palavra é relacionada também no Salmo 125:1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. O nosso Deus é firme, Ele é o mesmo. Malaquias 3:6 diz o quê? Ele dizendo: eu sou o Deus e não mudo. Ele é o mesmo. Eu não sei o que você tem pensado desse Deus ultimamente. Eu não sei como você tem orado ao seu Deus e colocado os seus problemas diante desse Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus é o mesmo. Ele continua curando, Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua se movendo no meio do seu povo, Ele continua nos amando, Ele não muda. Amém? Mas aí, eu também descobri outra coisa, que é o que eu gostaria de passar para os irmãos hoje. Todas as vezes que nós colocamos o El Shaddai como Deus Todo-Poderoso, não é errado. Mas existe uma segunda linha de pensamento e de estudo a respeito da palavra Shaddai, que eu gostei muito dela. E eu fiz até um... Pode colocar aqui para mim, Ricardo, por favor? Cadê? Ah, achei. Vocês estão conseguindo ver aqui em cima ou não? Ou está ruim? Tentei fazer, mas não deu. Isso aqui é um trabalho feito da tradução linear da Bíblia, no livro de Gênesis. O hebraico, ele é escrito da direita para a esquerda. O versículo a qual nós estamos vendo ali é em Gênesis 49:25. Vamos lá comigo. Vocês já vão ver já. 49:25. Jacó abençoando seus filhos. Ele abençoou os filhos de José. E no versículo 25 ele diz assim: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, e com bênçãos dos seios e da madre. Alguns teólogos e estudiosos, eles acreditam, é que aqui infelizmente pela distância não vai dar para ver, mas onde está o primeiro círculo ali que eu coloquei, é a palavra poderoso, Shaddai. Embaixo, no outro círculo, onde eu mencionei, é Shadaim, que traduzido é seios. Quando eu comecei a ouvir isso daqui, e fui até esse trabalho que nós temos, que eu pesquisei, eu pude entender que o nosso Deus, Ele é... A palavra seio, nas Escrituras, simboliza bênção, nutrição, sustento.
ela é pronunciada aqui nessa última bênção de Jacó. E o que nós entendemos por isso? Principalmente as irmãs, que já foram mamães, que amamentaram. Quando você tomava o seu filho no colo e o amamentava, e o acariciava, e o protegia, e o nutria com tudo aquilo que ele precisava para viver. Lembra disso, mamãe? Ou não? Eu lembro. Quer dizer, eu não sou mamãe, né? Mas eu lembro por causa da minha esposa. Mas era legal quando quando a nossa filha nasceu, eu ficava do lado que nem vendo ela mamar, e eu achava a coisa mais linda. Mas veja, nesse caso, El Shaddai, nós podemos tomar para as nossas vidas, nós podemos entender o que Deus diz para nós, é que o Deus que nós conhecemos é o Deus que nos sustenta. E a ideia de sustentar, além de amamentar, além de alimentar, é o Deus que nos pega no colo. É o Deus que nos ampara nos momentos quando mais precisamos. O nosso Deus, Ele nos ama a tal ponto que nos compara a uma mãe quando toma o seu filho no colo, quando ele mais precisa, para nos amparar. Quando estamos passando por qualquer dificuldade, por qualquer problema, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é o nosso Deus que nos toma no colo e nos protege, e nos ampara, e nos afaga, quando mais precisamos. Mas também, esse Deus também, Ele, além de nos amparar, além de nos suportar, nos dar suporte, de entrar com sua poderosa mão por baixo de nós, aí nós estamos vendo até a graça dele, que nos suporta, que nos ampara, que nos auxilia. Ele também é o Deus que nutre. Ele é o Deus que nutre as nossas vidas. Ele ama fazer isso com o seu povo. Sabia disso? O nosso Deus, Ele é suficientemente poderoso para nutrir o seu povo. Ele nos alimenta. A palavra de Deus diz que em 1 Coríntios 3:2, o apóstolo Paulo, usando dessa simbologia, ele disse o quê? Leite vos dei a beber, porque vocês não podiam comer alimento sólido. E aqui ele estava falando do quê? Da palavra, do alimento espiritual. Deus já proveu para nós o nosso alimento. Como você tem se alimentado? Quando você está com fome, esse é o nosso manancial. É o lugar aonde devemos ir e nutrir a nossa fome. E Ele já deixou a sua palavra, que é o alimento espiritual para as nossas vidas, à nossa disposição. Amém? Senão, seremos como o apóstolo Paulo falou, crianças, bebendo um leitinho, né? De vez em quando põe uma frutinha no meio, uma aveia só, mas não dá. É ou não é? Não dá. Como domingo passado teve uma feijoada maravilhosa. Aí não dá só para viver de leite, tem que ter feijoada. É ou não é? Uma costelinha. Sim ou não? Vocês não gostam? Ah, bom. Então é aqui, ó. É aqui, neste manancial, onde Deus já nos deu o seu alimento, que nós vamos nutrir a nossa vida. Mas também esse Deus, quando nós nos alimentamos dele, nós entendemos que ele é o Deus que nos dá força. Quantas vezes
Quantas vezes passamos pelo vale, e em determinado momento no vale, não sei se lá no fundo, ou quando nós estamos descendo, ou tentando sair desse vale, chegamos um momento onde a gente para e diz: Senhor, não aguento mais. Está difícil. A caminhada é longa. Estou com vontade de desistir, de parar. Mas esse Deus, o nosso Deus, com o seu alimento, Ele também nos fortalece. Filipenses 4:13 diz o quê? Quem lembra desse versículo? O apóstolo Paulo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o seu Deus. Você tem passado por vale? Você tem passado lá por dificuldades, por problemas? A luta está difícil? Meu irmão, minha irmã, o El Shaddai, Ele é o Deus que nos fortalece, que nos ajuda, que nos ampara, nos alimenta, mas Ele é o Deus que nos fortalece. Enfim, nós entendemos que esse Deus que nutre, Ele se dá de si mesmo ao seu povo. É interessante que Abrão, nesse capítulo 17, ele teve o nome mudado para Abraão. E quando eu fui... É interessante quando a gente pesquisa nesse original, o nome dele no original, ele aumenta uma letra H, A. No português fica só Abraão. Mas no hebraico, ele muda de Avram, né, que eles falam, para Avraham. E os estudiosos na língua dizem que Deus deu uma parte de si para Abraão, para marcar a vida de Abraão. O Elohim, o Todo-Poderoso, o Shaddai, Ele deu de si mesmo para marcar a vida do nosso pai na fé, Abraão. No português não aparece isso, mas esse Deus, segundo Romanos 8:32, que nos dá todas as coisas, Ele se deu a si mesmo para o povo, para o seu povo, para nós, a sua igreja. Nós temos uma porção do seu Espírito em nós, amém? Nós temos esse Espírito que age em nós. Nós não estamos aqui sozinhos. Não existe um plano simplesmente de colocar a gente no mundo à solta, perdido, e vamos ver no que dá. Não! Ele deu de si mesmo para nós. Nós temos uma marca. Eu não sei se na testa, se no peito, se no braço, mas eu sei que toda vez que alguém se converte, nós recebemos uma marca. Nós temos um novo dono. Servíamos ao inimigo de nossas almas, mas hoje não. Hoje nós temos a marca da promessa em nossas vidas. Hoje nós temos um dono. Hoje nós compartilhamos o seu Espírito, uma porção do seu Espírito é dada a nós. E este Deus, que esta promessa, primeiramente, ela foi dada a Abraão. Deus Todo-Poderoso, Ele se revela a Abraão primeiramente. Abraão, com essa revelação, ele se fortalece a cada dia de sua vida, crendo que esse Deus chama à existência aquilo que não existe. Se tivesse espelho, isso é uma revelação minha, eu acredito, que se Abraão tivesse um espelho na casa dele, ele tinha mandado jogar fora, porque ele não queria ver mais a imagem dele, ficando velho a cada dia. Ele se fortalecia, dando glória a Deus. Ele não olhava a sua aparência. Abraão
Se fortaleceu nesse Deus porque ele aprendeu que tudo aquilo que ele precisava, ele buscava desse Deus. Tudo aquilo que ele necessitava para caminhar mais um dia, para acreditar, para se fortalecer, ele buscava nesse Deus, o seu amigo. A palavra diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. E hoje, nós temos acesso. Eu e você, nós temos acesso a essas bênçãos de Deus. Hoje, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Abraão recebeu de Deus. Eu e você podemos. Você crê nisso? Você crê? Mas, irmão, eu quero te dizer uma coisa. O diabo, o nosso adversário, ele é muito astuto e sujo. Ele tenta de várias maneiras enganar o povo de Deus. Ele tenta armar não somente o povo de Deus, mas o mundo afora. Ele tenta trazer confusão. Eu quero mostrar para vocês 3 figuras. Ricardo, por favor. Aquela figura é Diana dos Efésios. Em grego, ela é conhecida como Ártemis ou Artemis. Vocês estão vendo a figura ou não? Sabe o que é aquilo ali? Você acha que faz parte da roupa dela? Sabe o que é aquilo ali? Ela é conhecida como a deusa da fertilidade. Aquilo ali são vários seios. A outra aqui ao lado, ficou o negocinho aqui em cima. Isso, é Vênus. Representada e demonstrada por quê? De novo. Obrigado, Ricardo. Sabe o que eu descubro com tudo isso? O inimigo, sabendo disso, se levantou naquela época para confundir a cabeça de todos aqueles que talvez um dia viessem a crer em Deus. Hoje, diante do seu povo, não é diferente. Olha aqui, gente. Ainda está passando? Vou pedir para tirar aqui. Obrigado. Hoje não é diferente. Hoje o inimigo ele se levanta de maneiras aonde ele tenta nos confundir. Hoje o inimigo ele levanta de algumas maneiras dizendo: Deus se esqueceu de você. Você viu o que aconteceu com você? Então, sabe por quê? Porque Deus não olha para você. Sabe por quê? Porque esse Deus ele tem mais coisas importantes a fazer do que ver o seu problema. O inimigo ele se levanta hoje para tentar confundir o povo de Deus, dizendo que o nosso Deus, quando passamos pelo vale, se esqueceu de nós. Ele se levantará em momentos de nossas vidas, quando nós estamos passando por dificuldades, tentando-nos tirar do caminho, de alguma maneira mentindo, para nos tirar do caminho, e dizer que esse Deus, El Shaddai, aqui que nós vimos, que nos ampara, que nos consola, nos conforta, nos fortalece, que esse Deus se esqueceu de nós, se esqueceu de você. Mas é mentira. Porque há algumas semanas atrás, a doutora Edmeia aqui nesse púlpito disse o quê? Aonde nós estamos gravados? O nosso nome está gravado aonde? De Deus. Na palma da mão de Deus. Ele não se esqueceu de você. Mesmo que uma mulher que amamenta, de novo ele coloca relacionado a isso, mesmo uma mulher
que amamenta venha a se esquecer do seu filho e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isaías 49:15. Deus não se esqueceu de você. A palavra que eu trouxe hoje para você aqui é para lembrar você que passa por dificuldades. É para lembrar você de que esse Deus, o nosso Deus, além de Ele ser o Todo-Poderoso, como nós sempre aprendemos, e não está errado, mas Ele também é o Deus que te ampara. Ele é o Deus que te sustenta. Ele é o Deus que nutre a sua vida. Ele é o Deus que dá de si mesmo a você. Ele é o Deus que deu seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. E nós ainda éramos pecadores. E isso é uma prova do seu amor para conosco. Esse é o nosso Deus, o El Shaddai, aquele que está aqui nesta noite e que quer operar em nossas vidas. Meu irmão, eu não sei o que você tem passado nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você, na sua caminhada de fé, já balançou em relação à sua fé. Questionou a Deus. Eu não sei como foi os seus últimos dias, mas eu sei que Deus hoje, neste lugar, Ele se faz presente. E Ele quer te dar uma nova oportunidade. Uma oportunidade para recomeçar. Talvez você precise dessa oportunidade hoje. Que talvez no seu coração você disse, Ele se esqueceu de mim. Eu acho que Deus está tão ocupado com outras coisas que eu penso que Ele se esqueceu de mim. Há tantos anos tenho orado, mas eu não tenho visto Ele agir. Na verdade, é o inimigo que tem soprado isso no seu ouvido.